Bom, gente, boa tarde. Então, vamos começar? Hoje quem vai fazer a exposição para a gente é a Roberta, lá da UTI do Trauma, tá? E sobre trauma hack medular. Então, muito obrigado, viu, Roberta? Tem vídeo, professor? Não. Mostra vídeo? Não. Bom dia. Mostra? Ah, tá bom. Então tá bom. Bom dia. Então vamos conversar um pouco sobre trauma hack medular. É um roteirozinho aqui simples, falar um pouquinho de epidemiologia, sinais clínicos na admissão, que prestar atenção no paciente, principalmente que está sendo admitido na sala de trauma, com suspeita de trauma hack medular, né? Como fazer a suspeita. Depois a classificação da EIJA, que é a classificação mais usada. Vamos pincelar as coisas importantes do manejo inicial, o que muda no manejo inicial do paciente com trauma hack medular. Conversar um pouco sobre critérios para uso e para retirada de colar cervical, que eu acho que é uma coisa muito importante e muito frequente do dia a dia. E o tratamento cirúrgico do trauma hack medular, e depois focar um pouco no que acontece na UTI a curto, médio e longo prazo com as complicações do trauma hack medular e alguma ênfase específica no manejo ventilatório desses doentes, que nos traumas hack medulares altos é um dos maiores desafios do manejo desses doentes. Então, epidemiologia, ela é classicamente bimodal, o trauma hack medular é normalmente resultado de um trauma de grande energia, como um acidente automobilístico, com velocidade elevada, quedas de nível, mergulho, e aí nessa população seria principalmente doentes jovens, mas a gente tem visto cada vez mais doentes mais idosos, com traumas, com lesões de menor energia, por exemplo, queda da própria altura, já numa coluna que já é uma coluna mais vulnerável, porque já tem, por exemplo, lesões degenerativas de artrose, então já tem, por exemplo, uma diminuição do espaço e o disco simplesmente termina de herniar e acaba levando a um trauma hack medular, mesmo com um trauma de pequena energia. São lesões com alta morbidade associada, que levam frequentemente a um tempo de internação prolongado, chance de dependência de ventilação mecânica e outras complicações que a gente vai ver ao longo da aula. Frequentemente associado ao traumatismo crânioencefálico, mais a metade das vezes, né? E o nível cervical, ele é o nível mais acometido, assim, uma porque a coluna cervical, pela posição dela, não protegida pelo tronco, por exemplo, como é o caso da coluna tóraco-lombar, ela acaba sendo muito vulnerável para esse tipo de lesão, especificamente, e, consequentemente, também, justamente pelos níveis, vão ser as que têm as consequências mais graves, né? Então, sinais clínicos de trauma hack medular na apresentação, eu acho que é uma coisa que parece besta falar, mas a gente vê frequentemente vários casos onde passou batida essa hipótese inicial, porque justamente às vezes o paciente estava rebaixado por TCE ou porque ele estava utilizado, o abuso de outra substância, e acabou passando batido. Então, obviamente, fraqueza, paralisia de extremidades, alterações sensitivas, são, claro, sinais de trauma hack medular, mas acho que isso pode muitas vezes passar batido no contexto do paciente rebaixado, e talvez a gente tenha que prestar atenção em alguns outros sinais que são, que tem que chamar atenção para trauma hack medular, que seria uma hipotensão ou uma bradicardia paradoxal, que num contexto de trauma a gente basicamente não encontraria, né, pelos mecanismos do choque no trauma. Se você tem um paciente com uma pressão de 7 por 4, com uma frequência cardíaca de 55, 60, claro, tudo bem, eventualmente uso de beta-bloqueador, alguma outra coisa mais rara, mas acho que você tem que pensar que essa bradicardia é inapropriada para a circunstância que está se apresentando, né? Além disso, parestesia, sensação de descarga elétrica pelo corpo, que isso pode ter no paciente que está mais colaborativo, né? A ausência de dor na presença de uma lesão que claramente traria dor, né? Então, por exemplo, o paciente está com uma fratura exposta de fêmur e não está referindo nenhum tipo de dor relacionada a isso. E o priapismo também é um outro sinal importante,
que tem que chamar atenção para trauma raquimedular. A gente mesmo teve 2 casos no ano de 2019 que, infelizmente, acabaram passando no exame admissional e demorou algumas horas para se fazer essa suspeita de trauma raquimedular. Então, vamos falar um pouquinho da classificação da American Spinal Injury Association, faltou o Association ali atrás, desculpe, da ASIA. Eu acho que ela é uma classificação, ela é a mais usada, é um exame físico neurológico padronizado para os grupos musculares, para o exame motor, e para o exame sensitivo, que é feito com o toque leve, que eles sugerem um algodão, e com um alfinete, no caso, né, não rombo, no caso, né, e você compara, explica para o doente, e compara, explica para ele qual é a sensação que ele espera, mostrando para ele na bochecha como é que é, e aí você faz esse exame todo sistemático, soma os pontos, como está aqui. Eu acho que até uma coisa para vocês saberem, tem disponível na internet, bem fácil, em PDF, para você imprimir isso daqui. É importante para fazer uma avaliação seriada e padronizada do exame físico desses doentes, que pode mudar com o passar dos dias e das horas. Tem uma concordância interexaminador bastante elevada, até porque é realmente bastante explicativo, tem um desenho, tem todos os grupos musculares a serem testados de cada raiz, né? E essa classificação, ela vai permitir a soma desses pontos vai permitir a gente classificar em qual é o grau da lesão, o tamanho da lesão do trauma raquimedular. Então, vai de A a E, e A é a completa e o E seria o normal. Então, uma lesão completa é quando você não tem nenhuma função motora ou sensitiva preservada nos segmentos sacrais, e aí é importante também o reflexo o bulbo cavernoso, né? As lesões B seria uma lesão sensitiva incompleta, o C e o D seriam lesões motoras incompletas, e aí a grande diferença do C para o D seria o grau da acometimento motor, e o D é quando pelo menos tem mais da metade dos músculos testados, tem pelo menos uma força grau 3, né? Então, o que é importante com isso? Você vai classificar EIJA A, B, C, D, E, e o mais importante, deixar escrito, documentado no prontuário qual é o nível da lesão neurológica. E aí o nível no trauma raquimedular é o dermátomo, né, a lesão, o nível mais distal, que exista sensibilidade, que tenha ainda uma sensibilidade, o nível sensitivo, e o nível motor é o nível mais distal, onde exista pelo menos força muscular grau 3, que vence a gravidade, no caso, né? Então, juntando isso, você define o nível da lesão. E se a lesão for incompleta, é importante também definir esse ZPP, que é a zona de preservação parcial, né? Você pode ter, por exemplo, um nível T4, que é o último nível onde existe uma força pelo menos grau 3 e o nível sensitivo preservado, com, de repente, uma zona de preservação parcial à esquerda T6 e à direita T7, por exemplo, né? Sinal de que ainda tem alguma função parcial abaixo desse nível. Isso é importante mais para fins de segmento e, eventualmente, prognósticos, claro, né? Porque as lesões incompletas são as lesões de melhor prognóstico e são as que vão se beneficiar muito de tratamento no timing adequado, como a gente vai discutir um pouco mais para frente. Então, só lembrando, isso aqui acho que talvez é mais para dar uma pincelada mesmo, lembrar daquelas síndromes clínicas de lesão parcial, que algumas delas podem se apresentar também no trauma raquimedular, não só nas lesões de AVC, enfim, né? Que seria principalmente a síndrome medular central, que é quando existe uma lesão de substância cinzenta, que é muito mais comum no trauma cervical e nessas lesões, às vezes, em pacientes mais idosos, com lesão com trauma mais de baixa energia, né, ou pelo chicoteamento da coluna mesmo, né, que leva a um quadro mais de fraqueza e arreflexia, desculpe, tem um erro aí, de membros superiores, com anestesia e perda de temperatura nos membros superiores,
e não tanto perda de propriocepção e uma relativa preservação de membros inferiores quando comparados com membros superiores, né? De Brown-Séquard, que é a síndrome da hemimedula, né? Paralisia, hiperreflexia, Babinski, perda de vibração ipsilateral, com anestesia e perda de temperatura contralateral. O cone medular, que é no finalzinho da medula, é de 1 a L2, e a cauda equina de L2 a S1, que seria como se fosse a manifestação um pouco mais extrema, com a reflexia de membros inferiores, anestesia em célula, disfunção esfinteriana. Acho que aqui é mais do ponto de vista a importância da semiologia dessas lesões, que elas podem, às vezes, ser um pouco mais discretas na sua apresentação e demorar também para a gente pensar um pouco sobre isso, mas não vou perder muito tempo explicando cada uma delas, porque, na verdade, o manejo a rigor, dependendo se a natureza sendo traumática, não muda muito mesmo. Então, tratamento, manejo inicial. Então, vamos conversar um pouco sobre o atendimento inicial do paciente politraumatizado, com uma ênfase na suspeita de trauma raquimedular. Então, a gente tem que aplicar um conceito de lesão primária e lesão secundária semelhante ao que a gente aplica ao traumatismo crânioencefálico, né? A lesão primária é aquela que aconteceu lá no momento do acidente, da queda, e a lesão secundária é o que vai se estabelecer em minutos, a horas, a dias após isso, que vem por hipóxia, hipotensão, todos os danos secundários que o doente vai sofrendo, e o trauma raquimedular, especialmente despercebido, a gente poderíamos deixar de fazer várias coisas que piorariam potencialmente o prognóstico desse doente, né? Então, pensando no ABCD do trauma, em via aérea e ventilação, a gente tem que lembrar que esse é um doente, pensando num trauma raquimedular nível torácico e cervical, principalmente, né? Que ele vai ter uma insuficiência respiratória que é classicamente progressiva. Então, muitas vezes o doente chega consciente, acordado, e ele passa muitas horas deitado, na prancha, com colar, a tosse é fraca, começa a evoluir com uma respiração superficial, e é um doente que vai evoluir com uma insuficiência respiratória que é progressiva e que a hipoxemia vai ser só o marcador final, né? Antes disso, a disfunção ventilatória é mais importante, né? E na intubação desses doentes, acho que uma coisa que é importante é lembrar da estabilização manual em linha desses doentes, né? Evitar a hiperextensão quando existe essa suspeita de trauma raquimedular cervical, o uso de manobra de jaw thrust para abrir a via aérea, né? E, claro, como a gente aplicaria o traumatismo crânioencefálico, evitar a hipotensão, e isso, por exemplo, pode até influenciar na escolha das drogas, por exemplo, para sedação, para intubação, e ser um pouco mais agressivo no manejo inicial da hipotensão nesses doentes. Vou falar agora um pouco mais dessa parte hemodinâmica mesmo, né? Então, alguns desses doentes, eles podem se apresentar com o choque neurogênico, que seria essa hipotensão vasoplégica, né, a periferia bem vasodilatada, com uma bradicardia reflexa, que ela acontece justamente pela falta de tônus simpático para compensar essa lesão, né, e isso acontece nas lesões cervicais e torácicas altas, basicamente acima de T6, a gente dificilmente veria esses sinais, um trauma abaixo disso, que é onde está o simpático, né? E uma coisa, às vezes, que eu vejo é só uma questão conceitual, que choque neurogênico não é choque medular, né? É uma outra expressão. Choque medular não é propriamente um choque, é só o nome que a gente dá para esse quadro dessa paralisia flácida reflexa, que dura, assim, que é aquela fase inicial do trauma raquimedular, que dura algumas horas, alguns dias após o trauma raquimedular. Então, de novo, nesses doentes, evitar a hipotensão. É claro que num contexto de trauma, a principal causa para a hipotensão vai ser o choque hipovolêmico mesmo, hemorrágico, né? Então, acho que isso sempre tem que ser a primeira alça do fluxograma para você afastar. Mas lembrando que a bradicardia presente junto, ou, claro, qualquer outro sinal específico para pensar em trauma raquimedular, já fazer essa suspeita inicial. Sítio preferencial para passagem de catéter venoso central é só uma coisa a pensar também, de repente evitar a jugular por necessidade de colar, que isso vai ser uma coisa que vai dificultar a passagem do catéter, vai ter que movimentar, né? Então, pensaria em passar subclávia ou femorais, e às vezes vamos lembrar que o paciente pode ter trauma
craniano associado e, eventualmente, a situação pode ser muito instável, então, acho que evitar jugular poderia ser subclávia ou femoral, não precisaria ser necessariamente subclávia se a circunstância de urgência talvez não permitir por outros motivos, né? E lembrar daquele conceito de pressão de perfusão medular, que, de novo, assim, isso é um paralelo com a pressão de perfusão cerebral, que seria a diferença entre a pressão arterial média e uma possível pressão ali dentro da medula, né? E aí existe uma sugestão nos guidelines com uma evidência fraca de manter uma PAM de 85 a 90 nessa fase inicial dos primeiros 3 a 7 dias. Isso vem tanto de extrapolar um pouco dessa fisiologia da hipertensão intracraniana, como também de alguns estudos observacionais, a maioria deles retrospectivos, sugerindo que os doentes que tiveram níveis pressóricos um pouco mais altos na fase inicial tiveram desfechos neurológicos melhores no contexto de trauma raquimedular, né? Menos déficit, recuperaram mais, enfim. E existe um estudo randomizado canadense em andamento, randomizando essa intervenção. Eu até chequei ontem, ele teoricamente parou de incluir no finalzinho do ano passado, randomizando o PM de 65 ou de 85 nos primeiros 7 dias no trauma raquimedular, e tinha só 17 doentes incluídos, eu não sei se estava adequadamente atualizada no Clinical Trials, mas talvez é uma coisa que, de maneira prospectiva, randomizada, a gente não tenha testado, e pode ser que isso venha a ser publicado aí nos próximos anos. Eu acredito, considero assim, particularmente, que é bastante razoável não manter uma PA tão limítrofe nessa fase inicial. O que é essa fase inicial? É um pouco complexo dizer. Eu ficaria mais preocupada terceiro até o quinto dia, pensando na lógica do TCE também, na fisiologia do TCE. De maneira prolongada, e especialmente às vezes doentes jovens, a gente vê que se você não tolerar depois disso uma pressão um pouco limítrofe, você também acaba não tirando o catéter e tirando droga, por exemplo, né? Porque isso é uma coisa que deve permanecer por mais tempo mesmo, né? Mas eu também evitaria agressivamente hipotensão e cogitaria realmente uma pressão arterial média, se isso não for causar maiores prejuízos para o doente, né, do tipo 1 de NOR, alguma coisa assim, eu tentaria deixar realmente uma pressão não tão limítrofe. E, além disso, é só uma pincelada na questão do corticoide, ele é contraindicado no manejo do paciente com trauma raquimedular, com bom nível de evidência. Existem 3 estudos randomizados com placebo, do final dos anos 80 até final dos anos 90, e NACES 1, 2 e 3, que não mostrou evidência de benefício de uso corticoide nessa população. Os estudos eram com metilpred em dose alta, inclusive com tendência a maiores complicações, especialmente infecciosas, sepse e insuficiência respiratória, e com tendência de maior mortalidade nos pacientes expostos ao corticoide. Isso é assunto para uma discussão mais longa, mas eu acho que o NACES 2 e 3, eles, apesar de serem estudos grandes, um deles foi publicado no New England e outro no JAMA, assim, são estudos onde houve uma discussão muito grande sobre como é que foi a manipulação desse dado, com desfecho subgrupos analisados pós-hoc, tanto que na época, se vocês lerem o próprio estudo, fica uma impressão de que existia um resultado positivo, o que se discutiu depois extensamente como não sendo nem plausível, até considerando tudo que como foi manipulado a parte estatística desses trabalhos. Acho que não vale a pena a gente entrar em detalhes muito profundos sobre isso agora. O fato é que, com todas essas críticas, apesar do efeito fisiológico teórico que o corticoide teria em diminuir a inflamação e o edema, essa hipótese nunca foi adequadamente testada e comprovada num estudo prospectivo, e o que sugere, na verdade, é que tem a prospectiva randomizada, né, e o que sugere é que, na verdade, tem até um malefício associado ao uso do corticoide, então é proscrito. Então, agora eu vou conversar um pouquinho sobre retirada de colar cervical, que eu acho que é um assunto que, especialmente pensando assim em quem está na UTI, é uma coisa que talvez não tenha, como não faz parte de uma formação mais ativa da maior parte dos intensivistas, dependendo do centro onde trabalha, tudo, acho que é uma coisa que passa muito, muito batido.
Então, existem algumas circunstâncias diferentes, que é o colar no atendimento pré-hospitalar e o colar dentro do hospital, né? Então, no atendimento pré-hospitalar, o que se recomenda é que se aplique alguns critérios que são parecidos com os critérios do Nexus, né? Assim, um pouco mais simplificado, né? E que se aplique o colar cervical rígido, que é semelhante a esse que a gente está vendo aqui no desenhozinho, com uma prancha rígida longa, né? Que cubra o corpo todo, né? Então, basicamente, é paciente que não tenha dor na região cervical ou na palpação, que não tenha sofrido um trauma, um politrauma muito grave, isso tudo é subjetivo mesmo, né? Que não tenha sinal de trauma em região de face, de cabeça, que não tenha déficit neurológico, perda de consciência, qualquer tipo de alteração de estado mental, isso inclui, por exemplo, estar embriagado, estar sob uso de qualquer outra substância, né? E não ter uma lesão distratora muito importante, algum outro lugar que tenha, que gere uma dor muito grande e que possa atrapalhar, por exemplo, essa avaliação da coluna cervical. Isso é importante porque colar cervical é uma coisa que gera problemas no atendimento do doente, né? Dificulta intubação, gera lesão de pressão. Ficar na prancha rígida muito tempo da mesma forma, lesão de pressão, a gente às vezes vê doentes que ficaram 4, 5 horas no atendimento primário já chegarem com lesão de pressão na UTI, então isso é importante porque se o doente não tiver esses critérios, não precisaria necessariamente fazer essa mobilização para o transporte pré-hospitalar, né? Embora a gente até entenda que possa ser um momento de pecar um pouco mais pelo excesso, né? Além disso, é recomendado a estabilização lateral da cabeça com as faixas, como acho que você já deve ter visto em alguns atendimentos iniciais, né? E aí, em relação ao atendimento primário, né? Então, o exame inicial de escolha, ele basicamente é a tomografia, né? Se a gente for olhar no ATLS, algumas coisas um pouquinho mais antigas, vai citar lá aquela questão da radiografia de perfil da coluna cervical, e você olha as colunas de Dennis aí, como a gente pode ver, e aí se tiver qualquer alteração no alinhamento dessas 3 colunas, isso sim exigiria um exame mais detalhado como a tomografia, mas a verdade é que a popularização da tomografia no atendimento inicial do paciente politraumatizado, especialmente em centros de alto volume, né, assim, já estaria indicada de outras formas e acabou virando o exame de escolha inicial na suspeita de trauma raquimedular. Então, os critérios para retirada do colar cervical, que na verdade eles já meio que se confundem, né, com os critérios para fazer o próprio exame específico para tomografia de coluna, eles são baseados basicamente em ver 2 coisas: avaliar o nível de consciência e avaliar se o paciente tem sintomas. E avaliando esses 2 quesitos, a gente vai dividir eles em 3 grupos para saber se é possível tirar o colar ou não. Então, assim, o paciente acordado e completamente assintomático, a gente pode aplicar esses 2 critérios mais conhecidos da literatura, que é o Nexus e o Canadian C-Spine. O Nexus, ele é bastante simples, são só esses 5 critérios, né? Então, o paciente não pode ter nenhum tipo de sensibilidade aqui na palpação cervical da linha média, né? Não pode ter nenhum déficit neurológico focal, tem que ter um nível de consciência normal, né? Então é Glasgow 15 e não pode ter nenhum sinal de intoxicação, justamente para você poder confiar no seu exame neurológico, basicamente, e não pode ter nenhuma lesão considerada distratora que possa atrapalhar essa avaliação de um possível déficit focal ou de dor na cervical. Ele tem uma sensibilidade bastante alta, acho que acima de 95%. E tem também o Canadian C-Spine, que é um critério um pouquinho mais assim, longo de ser aplicado, mas é bastante parecido até em algumas coisas, que é um critério que divide em alto risco, baixo risco e depois avaliar a mobilidade. Então, o paciente não pode ter nenhum critério de alto risco,
que isso já iria determinar um estudo, aqui fala radiográfico, mas no caso, vamos colocar aqui como estudo de imagem, que é o que a gente basicamente faria, né? Que é idade acima de 65 anos, mecanismo considerado perigoso, que é basicamente queda acima de 1 metro, acidente automobilístico de alta velocidade, queda com carga axial na cabeça, tipo mergulho, né? Colisão de bicicleta, ou então ter parestesias, esse perdeu, já vai direto para a tomografia. E também depois você olha se tem algum sinal de baixo risco, né? Que seria uma colisão traseira simples, né? Que é aquela freada e bate atrás, não pode ser nada, não pode envolver nada de velocidade maior do que isso. Em algum momento, ao longo do atendimento inicial no pronto-socorro, ele já estava de pé, já estava andando, já estava sentado, isso é tranquilizador nesse sentido. Tem uma dor cervical que é de início mais tardio, né? Não é aquela dor que começou diretamente depois do trauma, e não ter nenhuma dor, sensibilidade na palpação aqui da linha média da coluna cervical. Então, se tiver algum desses, aí você pode olhar a mobilidade. Aí você abre o colar e pede para o paciente se ele pode fazer rotação 45 graus para a esquerda e para a direita, e se ele conseguir fazer isso, a princípio você poderia liberar, tirar o colar, não precisa fazer a tomografia. Como vocês podem ver, ele é um pouquinho mais, apesar de que não é tão difícil de lembrar, né, ele é um pouquinho mais longo do que o Nexus, né, a acurácia comparando é um pouquinho mais alta do Canadian C-Spine do que do Nexus. O que se faz aqui no HC, assim, não existe um protocolo institucional bem descrito sobre isso, né? Assim, as equipes que fazem atendimento inicial, tanto da cirurgia como também da neurocirurgia, que vão ser chamados para avaliar esses doentes, eles se baseiam basicamente no Nexus para documentar a retirada do colar, né? E mais importante, assim, por que a gente tem que saber disso, né? Porque é muito comum o doente chegar sem o colar na UTI, esse colar ele foi retirado porque foi fazer uma tomo, ou muito comumente foi retirado no centro cirúrgico, porque o doente estava sedado, bloqueado, acabou tirando para conseguir um posicionamento no centro cirúrgico para alguma cirurgia, e essa informação se perde, assim, não fica documentado, não é feita uma avaliação sistemática e documentado em prontuário mesmo, e às vezes você pode, com isso, acabar aumentando uma lesão que era pequena no começo. Então, agora vamos para as outras a parte mais difícil da discussão, que na verdade, e o doente que está acordado e que é de alguma forma sintomático. E vamos lembrar que sintomático aqui é não ter passado no Nexus no Canadian C-Spine, qualquer tipo de alteração discreta, né? A maior parte dos guidelines hoje recomenda retirar o colar após fazer uma toma ou uma ressonância normal em até 48 horas. Né? Toma ou ressonância é uma discussão mais complexa, mas isso também já foi estudado, fizeram um estudo prospectivo e randomizado disso, mostrando que a ressonância realmente ela diagnosticou um pouquinho mais de lesões, né? Acho que foram mais de 4 mil doentes nesse estudo aí de 2014. Ela realmente diagnostica um pouquinho mais de lesões, mas todas essas lesões a mais que ela diagnosticou, nenhuma delas foi necessário intervenção cirúrgica, não foram consideradas lesões clinicamente importantes, né? Então, a tomografia em si, ela tem uma sensibilidade de 100%, especificidade de 100% para lesões consideradas graves o suficiente para terem clínica e necessidade de tratamento cirúrgico a curto prazo, né? Então, basicamente, o que a gente faz aqui no serviço é a tomografia. E no doente inconsciente ou um Glasgow menor do que 15, é mais controverso ainda, claro, semelhante ao que a gente já discutiu aqui em cima, mas isso tudo tem que pesar também o risco de não diagnosticar uma lesão cervical, que, claro, é um risco alto, especialmente pela morbidade que isso traria, com o risco de uma permanência prolongada do colar, né? Como a gente já falou, o colar na UTI, isso vai gerar vários problemas, né? De imobilização, de lesão de pressão em orelha, em occipital, até anteriores, já vi algumas.
E os riscos de realizar também uma ressonância no politrauma grave, até mesmo no contexto de disponibilidade do exame. Por exemplo, aqui mesmo no HC, a gente não tem essa possibilidade de fazer uma ressonância a qualquer momento do dia, com poucas horas, né? Mais do que isso, você dificilmente iria submeter um doente politraumatizado, entubado com droga vasoativa, para ir para uma ressonância, né? Talvez não seria nem o momento, né? Então, basicamente, a evidência atual ainda recomenda a retirada do colar após tomografia normal ou a critério do médico, né? A gente costuma tirar com tomografia normal, discutida, né? Não só laudada, eu acho que tem que ser discutido, porque são lesões que podem ser mais difíceis de perceber. E um pouquinho, isso é tudo vale, na verdade, para o trauma contuso, que é 95% dos doentes que a gente atende, mas de vez em quando tem uns traumas penetrantes, e tem um estudo retrospectivo com ferimento por arma de fogo, de cabeça, pescoço e tronco, basicamente. São mais de 4 mil doentes, 327 deles acabaram tendo algum tipo de lesão óssea ou de fragmento associado à coluna, né, mas não necessariamente trauma raquimedular. Só 2 deles tiveram necessidade de cirurgia descompressiva, nenhum deles tinha lesão com instabilidade, então, assim, basicamente, imobilização em tombo de coluna de rotina não é necessária no paciente vítima de FAF assintomático do ponto de vista, pensando assim, em trauma raquimedular, né, então acho que só um exame físico, e o que você já iria fazer para ele de qualquer forma, não necessariamente ter que fazer uma tomo de coluna nesse doente, né. Então, agora um pouquinho sobre tratamento cirúrgico. Então, o tratamento cirúrgico, ele envolve 2 partes, que é a descompressão, que é basicamente a redução da lesão, que pode ser aberta ou fechada, e a estabilização definitiva, que é através de fixação, definitiva ou temporária, na verdade, né, mas é uma coisa mais pensando a médio prazo, com fixação e fusão da fratura, ou do deslocamento, né. Então, a descompressão, assim, não existe não existe um estudo randomizado para descomprimir ou não descomprimir o trauma raquimedular, mas um estudo prospectivo que tentou aí dividir entre os doentes que descomprimiram mais precoce ou menos precoce, e aí o mais precoce foi uma média aí de 14 horas e o mais tardio foi 48 horas até 72, mostrou que os doentes que tiveram a descompressão precoce, eles tiveram melhor escala de EIJA com 6 meses, né? Com melhor desfecho neurológico em 6 meses, com odds de 2,8. Então, assim, isso é claro, é muito mais importante no doente com lesão incompleta, né? O doente com secção da medula, ele não vai se beneficiar do ponto de vista de recuperação, né, da lesão, da descompressão precoce. É claro que mesmo quando ela não é ultra precoce, que ela deveria ser nas primeiras 48 horas, essa estabilização e descompressão a curto prazo, ela permite coisas que são muito importantes, que é mobilizar e reabilitar o doente, né? Poder tirar o colar, mudar de posição, fazer traqueostomia se precisar, tirar da cama, e acho que com isso acaba que diminui complicações também, né? Embora a gente sabe que basicamente é a descompressão precoce nas lesões incompletas que melhora o prognóstico cirúrgico, e isso que é a dificuldade para quem cuida desse doente, de poder proporcionar isso a curto prazo, né? Tanto questões logísticas do serviço, né? De ter essa disponibilidade 24 horas por dia de alguém habilitado para fazer isso, como muitas vezes até do doente estar estável o suficiente para conseguir passar por esse procedimento. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre complicações do trauma raquimedular, pensando mais nessa fase subaguda de terapia intensiva, subaguda até crônica, na verdade, né? Esses pacientes frequentemente têm dor, e é uma dor que pode ser de tanto componente nociceptivo, como, claro, também uma dor de componente neuropático. Então, acho que são doenças que a gente tem que pensar de maneira precoce em usar moduladores de dor, como gabapentina, pregabalina, e evitar também pelas outras complicações, ou fazer um uso mais criterioso até de opioides nesse contexto, né? É muito comum alterações de trato gastrointestinal, especialmente gastroparesia e um ilho paralítico nessa fase precoce de choque medular.
Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção todos os dias ao ritmo da evacuação, né? Então, de repente, usar laxativos ou mesmo Crister de uma maneira mais precoce, né? Não deixar isso piorar muito, né? Porque o paciente às vezes é tão limítrofe até do ponto de vista respiratório, pode ser que, por exemplo, já tivesse estubado ou numa fase de desmame de ventilação, que ele não evacuar pode até atrapalhar a parte ventilatória, né? São doentes que estão sujeitos a várias infecções, e as mais comuns, claro, vai ser pneumonia, por causa das lesões torácicas altas e cervicais, levando a um comprometimento respiratório mais importante, a gente vai conversar um pouco mais disso, e infecções de trato urinário por retenção urinária, uso prolongado de sonda vesical, e inicialmente a gente costuma sondar de demora esses doentes, até porque eles costumam evoluir com retenção urinária nessa fase do choque medular, mas que depois, a médio prazo e a longo prazo, a sondagem vesical de alívio intermitente poderia ser a alternativa, né? Além disso, tem um risco extremamente alto de TEP, TVP, né? O doente politraumatizado já tem, mas é mais ainda, até pela imobilização realmente, né? E estaria indicada a profilaxia farmacológica, seja com não fracionada ou com baixo peso, assim que possível. Esse assim que possível é provavelmente em 48 horas, porque de maneira semelhante ao TCE, se existe algum tipo de suspeita de algum sangramento, algum hematoma no local, às vezes é necessário talvez aguardar aí essas primeiras 24 horas antes de iniciar. E, claro, lesão de pressão, e por isso a importância de mudança de decúbito. Como eu falei, às vezes a gente já vê doente chegar na UTI com lesão de pressão só da prancha do atendimento primário e da primeira abordagem em centro cirúrgico, né? E isso com certeza vai levar a várias outras complicações no manejo desse doente. E agora, que eu acho que talvez seja a parte mais difícil, que é a parte do manejo ventilatório desses doentes. Essa é uma tabela que dá uma resumida, assim, de acordo com a nível da lesão neurológica, o tipo de repercussão respiratória que a gente poderia esperar, né? Então, pacientes com lesões muito altas, C1, C3, são pacientes que muito provavelmente vão ficar dependentes de ventilação mecânica de maneira definitiva, por causa de fraqueza diafragmática mesmo, né? E são potenciais candidatos para marca-passo diafragmático, né, que seria basicamente um eletrodo que pudesse estimular e fazer a função do frênico, né, e existem algumas indicações específicas, e tem que ser uma avaliação precoce, e mais do que tudo tem que ser um centro que possa fazer, que, por exemplo, até onde eu sei, a gente não tem no Brasil, pelo menos não na rede pública, né, e é uma coisa extremamente cara, obviamente, né. E também tem que ser de uma avaliação precoce suficiente para que você não tenha denervação ou então algum grau de atrofia tão importante do diafragma que mesmo com o marca-passo não seja uma coisa funcional, né? Depois, em C3 e C4, o paciente, justamente que é ali a inervação do frênico, né? O diafragma, ele vai estar bastante prejudicado, então vai ter volumes bem mais baixos, e é um doente que bastante provavelmente, pode ser até que ele consiga ficar alguns períodos sem ventilação, mas é um paciente que talvez a longo prazo precisasse por exemplo, de ventilação não invasiva, de um BiPAP em casa, né? E de C5 para baixo já é um paciente que a gente teria uma expectativa mais razoável de que ele pudesse ficar de maneira permanente sem depender de ventilação mecânica, né? De C5 para baixo, apesar do diafragma já estar funcionando, intercostais e parede abdominal não, então é um paciente que vai ter, obviamente, volumes menores de ventilação, com uma força de tosse, né, para limpar a secreção muito, muito prejudicada, né? E de C8 a C6, abaixo de C7, o paciente já começa a conseguir fazer um pouquinho de esforço de tosse, porque ele começa a usar até o músculo peitoral para fazer isso. E de T1 a T4, é um paciente que já melhora bastante a capacidade inspiratória, porque ele já começa a ter a maior parte da inervação dos intercostais, né? Só que, como não tem musculatura abdominal forte o suficiente, ainda tem fraqueza expiratória, né? Principalmente para movimentos como tosse, né? E de D5 até 12
já tem uma fraqueza, assim, do ponto de vista respiratório, que é mínima, né, especialmente abaixo do T6, não vai ter quase nenhum tipo de disfunção cardiovascular também associada por causa do simpático. E de T12 para baixo é um paciente que a gente consideraria que, do ponto de vista respiratório, é igual a um paciente que não tem trauma raquimedular. E mais do que o nível da lesão, claro, né, o nível da lesão é uma coisa que vai determinar o grau da insuficiência respiratória no trauma raquimedular, a gente sabe que ela é multifatorial, porque além de força, esses doentes têm vários outros fatores que vão se acumular para levar a uma falência respiratória, né? Então, ele tem mais chance de ter TEP, como ele não tem tosse eficaz, ele vai tendo microaspirações, às vezes mesmo traqueostomizado, o desmame é super difícil, então a chance de ter atelectasia é muito grande. Naquela fase precoce de hiperatividade parasimpática, né, por causa da lesão, você acaba evoluindo frequentemente com broncoespasmo nesses doentes, né, embora o uso a longo prazo não esteja indicado, pode ser que a curto prazo, inclusive, de repente, quando o doente está sendo aspirado, alguma coisa assim, isso pode provocar crise de broncoespasmo, né? Sem falar nas complicações do tratamento, claro, né? Pneumonia associada à ventilação mecânica, edema pulmonar, às vezes o doente tem, além de TRM, tem trauma de tórax, então tem contusão junto, né? Então, tudo isso vai contribuir com insuficiência respiratória nesses doentes. A traqueostomia, ela acaba ficando bastante provável nas lesões acima de C5, né, de C4 para cima, principalmente por causa da inversão do frênico, né, a gente sabe que 90% basicamente da força respiratória nesses doentes vem do diafragma, então essa é a lesão que vai mais combinar com dependência de ventilação mecânica e indicação de traqueostomia, né? A gente tem aí alguns estudos também retrospectivos da literatura mostrando 80% de necessidade de traqueostomia nesses doentes. O timing, eu acho que se for esse o caso mesmo, né, assim, lesão alta, assim, ele tem que ser precoce antes que, claro, vão acontecendo as complicações. Talvez a gente tenha que prestar um pouco atenção na necessidade de abordagem anterior da coluna, né, porque acaba que a ferida operatória vai ficar muito próxima da traqueostomia, né, e a própria abordagem, quando o doente está estubado, a abordagem da coluna, a abordagem anterior aí, pode levar a uma manipulação excessiva de traqueia, esôfago, com edema, com dificuldade respiratória no pós-operatório, né. E em relação à técnica, eu acho que ficam as indicações que a gente já costuma ter de percutânea e de cirúrgica, acho que as vantagens são até mais evidentes da percutânea nesse sentido. O problema seria, por exemplo, talvez evitar uma hiperextensão, especialmente se a gente pensar, infelizmente, que às vezes nessa fase alguns doentes não estão fixados, né? Então, se fosse fazer percutânea guiada por ultrassom, principalmente, eu acho que envolveria tirar o colar e deixar numa posição que é de mais extensão do que habitual, pelo menos ainda que não seja uma hiperextensão. Então, acho que é só esse o cuidado, mas não teria problema. Na verdade, acho que até a técnica percutânea, pelo tamanho pelo risco de infecção e pelo tamanho da incisão, talvez seria até melhor. E a gente costuma guardar 1 a 2 semanas para tráqueo quando tem fixação anterior da coluna, pelo menos 1 semana aí, né? E complicações do manejo, assim, isso daria uma aula por si só, assim, né? Tem várias coisas que a gente poderia falar mais, eu vou só pincelar algumas coisas, assim, importância de manobra de tosse assistida, né? Principalmente no atendimento da fisioterapia, que são doentes que precisam de uma atenção especial à clearance de secreção. Uma vez intubados, isso é bastante comum, de repente intubou na admissão, porque chegou instável, rebaixado, e aí resolveu, e aí você está pensando se estuba ou não. Eu acho que esse é um doente que a gente tem que tentar fazer uma avaliação mais criteriosa, que não é um doente que vai falhar de maneira imediata, ele vai cansar ao longo do dia, né? Então, acho que é um cara para estubar cedo e prestar atenção naqueles critérios, assim, um pouco mais clássicos aí de força, de PI max de pelo menos menos 20, e fora a avaliação subjetiva e saber qual que é o nível da lesão para você já ter uma expectativa de qual tipo de comprometimento que ele vai ter ou não, né? E já ter um manejo preemptivo disso, né? Então, se você vai estudar um paciente que tem lesão em T1, né? Eu acho que você tem que estar todo mundo sabendo do que vai ter que ser feito, né? Necessidade de aspirar, de mudança de decúbito, né? O papel da posição nesses doentes é extremamente importante. A gente sabe que, assim, em supino,
comparado com sentar, por exemplo, com a cabeceira elevada, o diafragma, ele vai ficar numa posição de repouso muito mais ativável para o doente, né? Como ele não tem força de parede abdominal, a hora que ele fica sentado, o conteúdo abdominal, ele relaxa, ele cai bastante, então aumenta bastante a circunferência abdominal, isso faz com que o diafragma caia muito e leva a sensação de falta de ar e mudança de padrão ventilatório mesmo nessa posição. Por isso que pode ser usado, talvez não vou saber dizer aí se é a melhor evidência ou não, mas pode ser usado algumas cintas abdominais que podem conter um pouquinho melhor a parede abdominal e melhorar a posição do diafragma, isso pode contribuir com o desmame. A indicação, assim, mais teórica, talvez, do que qualquer outra coisa de marca-passo frênico e diafragmático, porque, de novo, a disponibilidade disso no nosso meio, não existe, na verdade, mas basicamente seria para lesões de C1 a C3, onde você tem que, claro, você faz alguns testes, como se fosse uma eletromiografia do frênico, para ver se conduz, para ver se ainda mantém, e que seja precoce o suficiente, onde você já não tenha uma atrofia importante, e até fibrose do pulmão também, por causa de tudo que vai acontecer nessa fase, né? Desmame de ventilação mecânica, principalmente no paciente, enfim, traqueostomizado, aparentemente, assim, períodos de tubo T cada vez maiores, 2 horas, 3 horas, e aí volta para ventilação mecânica, parece que são um pouquinho melhores para o desmame em si do que desmame da pressão de suporte em si no ventilador, né? Que é o que a gente faz, basicamente, no dia a dia, né? E lembrar que o objetivo frequente aí, desde o começo, tem que ser preservar a função diafragmática, evitar ventilator-induced diaphragmatic dysfunction aí, porque basicamente esse doente está dependendo do diafragma para a maior parte da respiração dele. E uma coisa assim, em relação a parâmetros de ventilação, são doentes que precisam de um suporte elevado do ventilador, né? Então, às vezes, é um doente que não vai ficar bem, especialmente numa fase de desmame, se a gente deixar a impressão de suporte com parâmetros relativamente baixos, né? Por exemplo, sei lá, suporte de 8, 10, estou aqui falando, né? Normalmente ele precisa de ventilação com volumes correntes mais altos do que habitual, de 8 a 12 ml por quilo, né? Para evitar essa assistência ineficaz, que isso vai aumentar muito o esforço dele e a chance de atelectasias e de complicações. Tem até alguns aí estudos mais antigos na literatura com 15, 20 ml por quilo, né? Eu acho que nesse contexto, por exemplo, 8 a 12 ml por quilo com um platô que fosse protetor, eu acho que é um doente para não ficar com volume de 6 a 8 nessa fase inicial e na fase do desmame, especialmente se, por exemplo, a não ser, é claro, que de repente tivesse trauma de tórax, e aí pensasse mais em SARA junto, né, mas especialmente só pela fraqueza, eu acho que é um doente que se beneficia de volumes mais altos de ventilação mecânica. E uso de PIPs baixas, né, assim, alguns relatos mais antigos, inclusive, falavam até em ZIP, mas acho que ZIP não, porque um pouco de PIP é necessário para evitar esse colapso, que aumentaria a chance de atelectasia, por exemplo, mas que não seja uma PIP alta o suficiente para mudar, por exemplo, a posição do diafragma, porque para esse doente qualquer coisinha vai atrapalhar no desmame da ventilação mecânica, e acho que com triggers habituais aí de fluxo, o mais sensível possível, que não cause autodisparo, né? E eu acho que essa é a parte mais difícil, porque são doentes que têm uma estadia prolongada na UTI e são doentes que se beneficiariam muito de uma reabilitação pós-UTI melhor, ou de unidades de step-down, unidades onde a gente pudesse usar a ventilação mecânica fora da UTI, ou pelo menos BIPAP, claro, com alguns critérios específicos, mas que pudesse se beneficiar de um atendimento mais intensivo médico e fisioterapia fora da UTI, antes de enfermaria comum e casa, né? Acho que é isso. Bom, gente, façam suas perguntas aí. Todo mundo dormir? Professor? Pode falar, Matheus. Pode mandar? Dá pra ouvir? Tava interferência.
Pode falar. Tô ouvindo. Beleza. Pô, Roberto, a apresentação foi bem legal aí. Acho que TRM é um tema que a gente vê pouco, né, no trauma, quando a gente roda lá e gera bastante confusão pra gente que não vê todos os dias assim. Eu tenho algumas perguntas, eu vou fazer a primeira. É mais em questão que tinha uma dúvida quando a gente usava bastante o colar de Filadélfia, que a gente usava, quando a gente tirava do colar cervical e colocava no colar de Filadélfia, que é aquele colar que, para durar O de mais espuma. tempo, né? O de Isso. espuma, isso. É perguntar se tem alguma evidência do uso dele, assim, se é uma coisa mais HC, porque a gente demora para conseguir abordar os pacientes, e por isso que a gente usa esse colar, ou se tem alguma evidência de que vale a pena usar esse colar, trocar o cervical pelo colar de espuma, que é o de Filadélfia. Será a primeira depois. Então, eu até dei uma lida um pouco sobre isso ontem. Não tem, assim, uma qualidade muito boa dessa recomendação, não, né? Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o colar para o pré-hospitalar é o colar rígido, né? E com a prancha. E no hospital, o colar, ele, especialmente se ele for ficar mais tempo, a recomendação é, na verdade, que você troque para um colar que seja mais confortável para o doente, né? Porque o colar de Filadélfia é basicamente isso, né? É a espuma para tentar não lesar tanto a pele e ser mais confortável para usar. Uma coisa que a gente tem que lembrar, eu não falei muito disso, e tem até alguns estudos interessantes com cadáver, mostrando que doente com colar movimenta muito e pode, inclusive, instabilizar a lesão, né? Então, usar o colar não dispensa de forma alguma que a gente tenha cuidado na movimentação, na lateralização desse doente, né? Vamos até pensar, por exemplo, vocês já viram isso várias vezes, de colar que não serve para o doente, né? Que o colar é muito pequeno ou o colar é muito grande, né? Então, assim, até onde eu sei, seriam equivalentes, né, assim, para dentro do hospital, especialmente para ficar mais tempo. Claro, com a vantagem, e isso é necessário muitas vezes, porque tem condições que a conduta é conservadora, que é estabilização da coluna por 4 a 6 semanas, que não tem conduta cirúrgica. Então, acaba que a gente, na minha opinião, eu acho que a gente troca menos para o Filadélfia do que a gente deveria. Aí eu já não sei te dizer se é disponibilidade ou o quê. E talvez ele gere uma insegurança maior, assim, em relação a realmente a estabilização da coluna, né? Mas a gente tem que lembrar que mesmo doente com o colar rígido, ele não está 100% seguro disso, né? Então, quando a gente vai dar banho, quando a gente vai virar, quando a gente vai fazer qualquer coisa, tem que ir alguém na coluna, e alguém na cervical e alguém para fazer o resto, né? Ou mais de uma pessoa, né? Porque isso é uma coisa que às vezes a gente pensa que tá de colar, então tá valendo, né? Posso virar no banho que não tem problema, né? Então, a princípio, não sei se respondi a sua pergunta, mas acho que seriam equivalentes e até seria recomendado trocar pro Filadélfia, que é aquele de espuma, né? Entendi, Roberto. Já emendando a segunda pergunta, então, aí eu já falo também. Eu tentei também dar uma lida sobre o prognóstico desses pacientes. Por exemplo, sei lá, eu não sei, claro, deve ser multifatorial, várias coisas entram em consideração se o paciente vai conseguir se reabilitar ou não. Mas a gente tem algum número, tipo, alguma ideia? Sei lá, o cara tem um TRM, a gente chegou na fase precoce, paciente jovem, um pouco mais baixo, ele consegue ganhar algum movimento tipo, depois de 6 meses, 1 ano, ele tipo, consegue recuperar alguma coisa ou sei lá, depois de 6 meses não recupera mais, ou tem algum delta? Só, por exemplo, várias vezes quando a gente ia falar com a família, a gente ficava na dúvida de como que eu ia passar isso para a família, sobre o prognóstico. Sim. Eu acho que quando a gente sabe que é lesão completa, né, tanto por exame neurológico, né, que seria a definição, na verdade, como quando a gente tem, assim, aquelas ressonâncias absurdas com secção completa da medula, eu acho que a gente tem que ser sincero aí a curto prazo, né, acho que é uma coisa que tem que ser abordada a curto prazo, que o prognóstico desses doentes de recuperação atualmente, né, do que a gente conhece, é zero, né, não vamos falar de pesquisas mais avançadas de, sei lá, regeneração, e tô falando mais de reabilitação mesmo do cuidado habitual, né? Com lesão parcial, uma chance elevada, se nada mais acontecer, de ele recuperar. Aí, assim, seria muito complicado, Matheus, falar, assim, um número, porque eu acho que depende muito como é que é a lesão, né? Assim, tem doentes que vai passar essa fase precoce de edema da medula, com zona de preservação. Às vezes, assim, a gente vê doente com, sei lá, com um edema extenso, assim, que ocupa vários níveis, né? Então, por exemplo, o nível podia ser um T4 para o cara, inicialmente um T1, que com uma zona de preservação que vai até T12, até, né?
Ou seja, eu acho que ele tem, se nada mais acontecer, se nada mais piorar, de tudo que pode acontecer no atendimento inicial e na UTI, ele tem potencial de ficar até isso daí, pelo menos, né? Talvez até mais, especialmente se ele tiver, por exemplo, sensibilidade sacral preservada, né? Então é sinal de que alguma coisa está descendo aí, né? E eu acho que uma coisa importante também, de repente, se o doente for um T1 e ele ficar um T12, em termos funcionais, isso é um ganho muito grande para o doente, né? O que ele vai poder fazer, né? De independência, de uso de dispositivos, né? Então, que basicamente esse torácico aí, que eu acho que é o cara que a gente tem mais a ganhar, talvez ele não seja tão comum, né? O cervical mesmo que a gente vê, eles têm uma mortalidade elevada na internação, infelizmente, por vários problemas aí de atendimento, inclusive. Não sei se eu respondi a sua pergunta, não tenho um número assim para te dizer, porque eu acho que depende mesmo da lesão, mas se a lesão é incompleta, especialmente com zona de preservação já bem mais baixa, com sensibilidade sacral e reflexos sacrais aí, bulbo cavernoso preservado, eu acho que esse é um doente que a gente tem que ser bem agressivo no tratamento precoce ali de descomprimir logo e tocar a reabilitação dele no que for necessário, por exemplo, né? Se, por exemplo, traqueostomizar se tiver indicado, de repente, se for autossuficiente, né? Evitar todas as outras complicações da internação. Não, entendeu, respondeu sim, obrigado, Roberto. Oi, Roberta, boa tarde. Boa tarde. Eu também tenho algumas perguntas e uma curiosidade junto. A primeira é na parte do corticoide que você mencionou, né, da contraindicação. A minha dúvida é assim, pensando num cenário mais complexo, em que você tem um TRM, mas com algumas outras situações em que você habitualmente usaria corticoide. Não sei, às vezes um paciente que tem, às vezes uma sepse envolvida, e aí fez um choque séptico importante, ou então às vezes fez um broncoespasmo, enfim. O quão quão rigorosa seria de não usar um corticoide nessa situação? Eu acho que esse doente, mesmo lá nos estudos, nos NACs lá, ele não deve ter entrado, né? Acho que ele não foi estudado. Então, se ele tem uma indicação clara para usar o corticoide, aí eu acho que ele tem essa indicação, né? Agora, com qualquer dose de droga, ou por exemplo, mesmo o broncoespasmo do TRM, sabe? Às vezes, se não for uma coisa tão importante, é uma coisa que poderia evitar, assim, inicialmente, manejar mais com beta-2 e inalação, basicamente, né? Então, se tiver uma indicação clássica, sei lá, é um asmático. Você sabe que o cara é asmático, né? E aí ele tem uma crise. Aí eu acho que você não tem como não usar, sendo que seria a melhor evidência, o melhor tratamento para essa outra condição. Então, eu não ficaria assim tão encanada de evitar a qualquer custo. Só não usar com esse objetivo, especialmente naquelas doses que foram testadas, né? Não cabe aqui falar, mas assim, eu acho que um dia era até interessante dar uma olhada, assim, que ele tem alguns achados estranhos de só ter funcionado nas primeiras 8 horas, mas daí a janela de 8 horas ela foi determinada após o estudo, né? Então, basicamente, tentaram fazer um resultado ser positivo que não era, né? Entendi, Tem legal. vários editoriais até falando disso, acho que é interessante. Legal. E outra dúvida, com relação ao choque neurogênico, talvez isso só seja um tema de uma outra aula também, mas só para ter uma noção, porque realmente eu acho que eu até devo ter visto pacientes que tiveram aumentos de, sei lá, em choque neurogênico, mas eu não sei muito como é que é a evolução desse quadro. Por exemplo, você faz o manejo inicial, né, e você espera que isso se resolva, ou você espera que isso não se resolva? Como é que é a evolução no choque neurogênico habitual? Tá. Então, ele costuma ser mais pronunciado nessa fase inicial, horas a dias, também não tem
um corte específico, né? E mais do que isso, talvez é o quanto você se incomoda com isso, né? Por exemplo, assim, de repente, fazer 60 de média no primeiro dia após um TRM é uma coisa, e fazer 60 de média no 12º dia, aí é uma questão diferente, né? Então, o manejo é vasopressor, habitualmente, que é o que é necessário, e eventualmente são doentes que podem ter, às vezes, por tônus vagal muito importante, podem ter eventos de bradicardia e precisar de marca-passo, inclusive transitoriamente, né? Eu não sei, acho que os R4 conheceram, né? Os R3 não, mas o Silas, na fase inicial, eu acho que não tinha nem sido residente ainda, foi acho que 1 ou 2 anos antes de eu ter passado, que o Silas é um paciente que teve trauma raquimedular e que ficou 5 anos lá na unidade. Ele é um doente que tomava banho com o carrinho de parada do lado, né? Ele parou, eu acho que ele parou talvez mais de 20 vezes, assim, aspirava, era 20 de frequência cardíaca até recuperar, né? Porque ele tinha esse tônus tão importante que chegava a ter repercussões hemodinâmicas, né? E de uma maneira, assim, crônica, né? Esse doente ele vai ter essa pressão mais limítrofe, e são doentes que têm frequentemente uma resposta bem inapropriada a outros insultos, assim, como se fosse uma desregulação mesmo, autonômica, e isso até de maneira permanente, assim, meses a anos depois, por exemplo, quando tem um choque séptico de outra causa, acaba precisando de doses muito altas de droga, dificuldade de compensar mesmo, né? A única coisa é que aí talvez não seja mais tão importante manter uma pressão tão alta na fase subaguda, né? Especialmente porque isso vai significar manter dispositivo, essas coisas assim, né? Não sei se eu te respondi. Não, acho que sim. É assim, eu Agora acho não tem um que corte para isso, né? Assim, eu costumo deixar 3 a 5 dias, desde, é claro, que isso não cause uma repercussão muito grande para a pessoa. Por exemplo, às vezes é um idoso, o cara tem IC, ou o cara tá super chocado de outra causa, choque refratário, então talvez não seja razoável manter 90 de média, né? Então, eu costumo não deixar uma pressão tão limítrofe, e realmente acho que não dá muito para tolerar uma hipotensão muito importante nessa fase inicial. Pensando que tem aí alguns neurônios que estão meio pendurados, né? entendi. Legal. Roberto, prometo E. que é a última. Ih, caramba. Manda aí, Vitão, manda aí. Não, fala só primeiro, depois eu falo outra. Disputado, então. Roberto, é a última pergunta, sério. Aí depois o Vitão acho Não, que vai fazer a dele. Acho que assim, a questão do trauma é a questão da evacuação, né? Acho que isso é é um unânime, problema todo mundo grave, que viu? passa lá. Acho que assim, a única evidência que eu conheço é realmente para TRM, né? De assim, eu não sei se tem alguma outra da gente correr atrás das evacuações em pacientes com TCE. Mas no TRM eu não lembro exatamente quanto que era. Acho que era uma evacuação por dia, eu lembro como que era, eu não lembro exatamente do estudo, de como funcionava. Não sei se você... Eu não sei se tem estudo sobre isso, né? O que eu posso te dizer é, assim, até tem alguns protocolos de hospitais fora, instituições maiores, com um clister diário nesse doente, que é para garantir que ele tenha evacuação, porque realmente, assim, pode fazer constipação importante que cause outros problemas, né? Do tipo até lesão intestinal, ou então aquelas coisas que começam, né? Às vezes fica muito tempo constipado, aí faz uma colônia descompressiva, essas coisas assim, aí acaba até acontecendo uma lesão que não precisa, né? E principalmente no desmame, né? Esse é um paciente que vai ficar constipado a curto prazo, então a gente não pode esperar 5 dias para pensar nisso, entende? Dando dieta enquanto isso. Acho que é uma coisa que evitaria, por exemplo, outras coisas que podem dar constipação junto, né? Por exemplo, opioides, né? E já com um manejo ativo da situação desde o começo, né? Que é não deixar ficar muitos dias sem evacuar. Mas eu não sei se acho que isso, Matheus, é baseado na fisiologia mesmo, assim, no racional por trás disso. Eu não sei se existe um grande estudo para isso. Me incomoda muito mais o trauma raquimedular do que propriamente o TCE, assim, especificamente em relação à hipertensão intracraniana, viu? Aí eu acho que o TCE, para mim, ele tá meio próximo de qualquer outro doente crítico deitado muito tempo na UTI, né? Assim, acho que não dá para ficar dando um monte de dieta e um monte de coisa que constipa e não pensar, não checar quando foi a última vez que evacuou, porque isso pode dar problema, sim.
Mas eu acho que o TRM é muito mais por causa do diafragma mesmo do própria falta de tônus na alça mesmo, né? Assim, de tendência à constipação mesmo. Entendi, valeu. Deixa eu tirar mais uma dúvida, Roberta, desculpa aí te alugar. Com relação à manejo de via aérea desses doentes, assim, realmente, pelo que você citou, parece ser assim, bem mais difícil, né, a questão da intubação. E, assim, parece que talvez, sei lá, intubação com um vídeo laringo parece atrativo. Você sabe se tem algum tipo de recomendação com o uso dessas ferramentas ou não? Eu desconheço, é que o que eu pensaria aí como lógica, é que na verdade, assim, o doente, eu não sei se tem um estudo só em trauma raquimedular. Como o doente vai estar de colar, e talvez você nem tire o colar para entubar, ou talvez você tenha que tirar e alguém vai ter que estabilizar a coluna, estabilização em linha, então antecipar uma via aérea mais difícil, uma laringoscopia mais difícil. E aí eu já iria munida de cara, né, como alternativa inicial, já ir com vídeo e buge, ou articulado e buge, né, porque aí se eu pegar um 3, porque é um 3, porque é o colar, não seria um 3, seria um 2A, e aí eu acho que a gente consegue se virar. Ou até fibro, né? Se não fosse uma urgência absoluta, entende? Se fosse na UTI, com mais tempo, até o broncoscópio acho que poderia ser uma alternativa. Não no PS e na intubação de urgência, né? Aí teria que ser mais vídeo e laringoarticulado e com o buge. É o que eu pensaria antevendo uma intubação difícil. Lembrando que se for intubação ultra precoce aí, acho que é um doente que tem que estar bloqueado, mas, e aí poderia ser, enfim, né, despolarizante, não necessariamente, mas esse é o doente que faz hipercalemia, quando entubado na fase subaguda, né, porque às vezes o cara vai estubar, vai ficar meio pendurado na UTI aí 5, 7 dias, dá uma aspirada, terectasia, até que alguém vai ser reentubado, e esse é o cara que com succinil, né, ele tem uma área de denervação muito grande, acho que esse é um cara que eu evitaria o bloqueador despolarizante, por exemplo. Entendi, legal. E desculpa, agora é a última coisa, mas é mais uma curiosidade do que uma dúvida mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecer, acho que um dos doentes que você citou com TRM ano passado, Que e deselegante, né? uma... Eu falei o nome, mas tudo bem. Não, é pior que mas não era nem ele que eu tava pensando. Ah, Foi eu um sei, você está pensando caso... no leito 6, né? Isso, exato. Isso, sim. E a minha dúvida é a seguinte, curiosidade, na verdade, que eu lembro que, assim, por mais que ele tivesse sinais clínicos na admissão de algum comprometimento medular, né? Acho que priapismo, né? Acho que déficit Esse foi um cara que motor, passou total. Esse foi um cara exato, que chegou na madrugada, foi admitido no final da tarde na sala de trauma, e exato. ele tinha TCE junto, e o TCE não era nada demais, eu acho que no fim foi uma contusão pequena, uma coisa que não tinha abordagem, ele chegou Glasgow 8 por causa disso, foi entubado, e aí veio para UTI. Tô só resumindo aí para seus colegas para eles entenderem o que foi que aconteceu. E aí, chegando na UTI, a anotação era 11T, obedece comandos. Ele chegou de manhã, Exato. só mexia o olho e obedecia coisas complexas, tinha 58 de frequência cardíaca e priapismo. E tinha lesão alta e passou. O colar, eu não me lembro, ele estava sem colar de manhã. Ele é um cara Sim, que, exato. nessa brincadeira de fazer alguma coisa, acabou ficando sem o colar. Ou o colar foi tirado e a avaliação não foi documentada, né? Que é um cara que teria que ter esperado discutir a tomo, né? E a tomo dele tinha lesão que indicava realmente herniação discal, né? De C4, eu acho, se não me engano. Sim. Mas isso que eu tava até com isso na cabeça, a questão da tomo dele, porque até eu lembro que depois ele fez uma ressonância, porque a lesão que aparecia na tomo era extremamente discreta. Até teve gente, inclusive, que argumentou nessa situação que ele não tinha uma lesão compatível. Óbvio que com a clínica compatível é outro Sim. cenário, mas assim, será que ele, sei lá, estaria, sei lá,
como um caso anedótico de que a toma não teve sensibilidade 100%? Ou você acha que Eu, ele eu acho que tinha alguma não. alteração? Eu acho que não, Vitor, porque assim, é, ele tinha, se eu não me engano, era herniação de disco, né? Era uma lesão que não era lesão óssea, assim, não tinha um deslocamento importante, mas tinha uma compressão alta, era um senhor idoso, né? Tinha 63, eu acho, alguma coisa assim, 60 abaixo, então provavelmente ele já tinha diminuição do espaço por outros motivos, né? E é bem ali C7, C3 que dá a maior desses problemas, né? Porque C2, C1 tem um espaço muito grande lá em cima na medula que, se você tiver uma herniação pequena de disco, muitas vezes não dá nada, né? É do C3, C4 até C8 aí que dá muito mais C7 que dá muito mais problema, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar do caso dele é que ele era sintomático. Então, sintomático, se a gente tivesse tido dúvida, a gente teria que fazer a ressonância mesmo, entende? Não é que ele é um cara que chegou andando e que tá dizendo, eu tenho um pouco de dor cervical, né? E ele tá Glasgow 15, ele tá movimentando, ele não tem nenhum déficit, né? Então, ele é um cara que, assim, no meu entendimento, ele não escapa da triagem inicial, né? Ele não seria um furo dessa triagem inicial. Porque se a tomo dele fosse normal e naquela primeira olhada, batida rápida de olho, realmente ela não chamava atenção. E depois discutida, mostrando o quadro clínico, aí o colega viu a herniação lá que realmente era muito discreta, né? Discreta porque é o que era necessário para ele para ter a lesão. Não precisava ser muito mais do que isso, porque não tinha muito espaço, né? Então, eu acho que como ele era sintomático, eu não entendo que... Porque assim, se você tem sintoma do TRM, você tem que ir atrás. Se você não está satisfeito com que essa tomografia justifique alguma coisa. É lesão ligamentar, que é muito mais, assim, é mais frequente, obviamente, que a gente não faz diagnóstico na tomografia e faz só na ressonância. Mas é porque ele era sintomático, né? Então eu não entendo ele como vamos dizer assim, um escape dessa inicial, sabe? Porque ele tinha priapismo, tinha déficit, né? Tinha choque neurogênico, né? Então, esse é um cara que ele era sintomático mesmo. Então, se a tomo viesse ultra benigna, que no fim nem era ultra benigna, né? Depois de discutida que a gente conseguiu enxergar uma lesão que justificava, né? Ainda assim, eu teria ido atrás da ressonância, entende? Eu não tiraria o colar desse paciente. Porque uma coisa que a gente nunca vai saber, é complexo falar isso, né? Mas assim, ele ficou 12 horas ou mais sem esse diagnóstico, né? E se a lesão não era completa, né? Ou se a lesão poderia ter sido menor do que foi, enfim, né? Não cabe agora discutir, mas eu não entendo muito como uma falha dessa triagem, sabe? Acho que a gente não precisa ficar neurótico achando que se eu não fizer ressonância em todo mundo vai passar um monte de lesão. Eu acho que se a gente prestar muita atenção no exame físico e discutir a ressonância, claro, com uma pessoa experiente, né? Talvez não só a gente para ver a ressonância, não o R1 da neurocirurgia de plantão às 4 horas da manhã para ver se a ressonância é normal, a toma é normal ou não, né? Eu acho que dá para liberar, assim, tranquilamente, é o que os estudos recomendam na maior parte. Mesmo fora, assim, até onde eu sei, o pessoal não faz ressonância para todo mundo nas primeiras 24, 48 horas, que é outra discussão, né? Porque se a gente fosse discutir benefício dessa abordagem, teria que ser bem precoce, né? Teria que ser antes que a gente pudesse fixar, entende? Teria que ser no primeiro dia para já fixar logo, né? Não sei se ele te responde. Entendi. Não, respondeu sim, com certeza. Obrigado aí, desculpa te alugar bastante. Esse caso foi pancada. Esse foi. Físico percebeu. Já veio avisar preocupado. Bom, gente, mais questões? Bom, então, Roberta, muitíssimo obrigado aí. Acho que para nós todos foi bem esclarecedor. E para vocês aí, bom apetite, então.